Bom dia, gente. Obrigada por vocês que estão aqui. Bom dia, pessoal do online. Obrigada. Vamos dar continuidade, então, ao nosso seminário 5. Agora a gente vai contar com a nossa coordenadora, querida amiga Eliana Arambel. Obrigada e sigamos. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. A Tati sempre com esse entusiasmo, né? Contagiante, coisa tão boa isso. Tati, eu quero te agradecer, né, por essa, assim, nos convocar a esse trabalho de estudar esse seminário tão importante do Lacan, né? Te parabenizar pela iniciativa e por coordenar essa atividade. Agradecer aos nossos colegas que estão aqui, né? E a vocês aí do online também. É, a gente vai seguir de onde a Lívia parou, que a Lívia fez a lição 11 e hoje a gente vai tratar das lições 12 e 13, né? É, a gente não está livre dessas coisas do real, então era o mês passado, né, Tati, que eu ia apresentar e aí o marido está com uma situação de saúde muito grave, tive que ir para São Paulo. O áudio foi cortado aí. O áudio está cortado. Nada. E agora, gente? Era a bateria lá. A bateria. Agora tá. Agora, olha aí. Sei até onde vocês ouviram que eu estava dizendo que eu sempre faço as anotações quando eu estudo no caderno, né? E por conta dessa questão de marido internado lá em São Paulo, da correria, eu falei, vou fazer no computador, porque não dá tempo, está muito corrido o tempo, né? E aí eu fiz as anotações do computador. Hoje de manhã eu falei para o rapaz, imprime para mim, porque às vezes o computador dá um tilt lá e eu tenho no papel. Daí ele disse assim: tá, me manda pelo WhatsApp. Eu mandei, ele falou: esse aqui que é para imprimir, agora vai. Eu coloquei o nome lá, agora vai, porque foi assim difícil, um período complicado, né? Eu sentava, falava, agora eu vou estudar, né? Aí eu tenho que ir para São Paulo buscar não sei quem, e alguém que está aqui doente, não sei, e aí eu correndo. Daí toda vez que eu sentava, eu dizia, não, agora vai. Aí ia um pouquinho, e é isso, né? Não dá para a gente ter tudo nessa vida e também não dá para explicar tudo, esgotar o assunto. Então, eu quero dividir com vocês aquilo que eu anotei, né? Então, vamos ver se agora vai mesmo. Então, nessas duas lições que eu vou trabalhar hoje, o Lacan vai trazer assim questões, ele vai retomar questões bem centrais, né, do seu ensino. Ele vai falar do lugar de significante, né, na constituição do sujeito, a incidência do desejo da mãe, da função paterna, né, vai trazer a fantasia como resposta do sujeito ao desejo do grande outro, e aquilo que, para além do princípio do prazer, insiste na repetição e no sintoma. Então, assim, essa primeira lição, ele vai trazer isso da questão do desejo para além de uma lógica da satisfação. Então,
E é a partir disso, né, que ele vai retomar o problema. Mas só que ele vai tratar nessa primeira lição sobre a relação entre o princípio de prazer e o princípio de realidade, né? Que é uma coisa que a gente já leu há tanto tempo e nem sempre a gente retoma, né? E, e ele vai trazer o princípio de prazer e o princípio de realidade para situar isso no lugar da simbolização, aí nessa articulação entre os dois, né? É, então, eu achei importante, porque aqui nesse seminário 5 o Lacan está tratando isso, da constituição do sujeito no campo do simbólico, né? E ele traz alguns textos, assim, que a gente leu lá, que de repente nem retoma, como eu disse. Então, tem textos bonitos, assim, do Freud, que ele vai retomar, né? Nessa primeira lição aqui, o que ele discute inicialmente é um artigo sobre a simbolização, que foi publicado lá em 1950 pelo Charles Hycroft, e esse Hycroft ele vai tratar do simbolismo e da sua relação com os processos primários e secundários de uma forma que o Lacan vai dizer que está equivocada, né? Embora tenha alguns pontos do artigo que ele vai acatar, né, e vai dizer que é isso mesmo, mas ele usa esse artigo, eu acho que pontualmente, para mostrar que a psicanálise na época, né, tinha uma dificuldade muito grande para explicar o símbolo, né, o simbolismo, né, propriamente dito. Então, Lacan vai dizer assim que falava-se de simbolização naquela época, mas não se entendia muita coisa, né? Então, por isso que ele traz o artigo do Hycroft para falar disso, dessa dificuldade, né? Ele retoma também o Jones, né? Que desde 1911 ele fala lá que já tentava também falar disso do simbolismo e não acertava ali um ponto. Depois eu fiquei lembrando disso quando ele fala do Jones, nessa coisa dele tentar explicar o simbolismo. Ele fala que as explicações ainda eram muito vagas quando se tratava de entender o papel do símbolo na formação do eu. Só que mesmo com essas críticas, não sei se vocês lembram, lá nos escritos, tem um texto que ele escreveu para o Jones, é uma dedicação que ele fez, essa é uma dedicatória póstuma. Não sei se você já viu esse texto. Eu achei bonito isso do Lacan, porque por mais que ele não concordava, mas ele fez um texto de uma homenagem póstuma para o Jones, falando disso. O nome do texto é A Memória de Ernest Jones, sobre sua teoria do simbolismo. É um texto lá de 59. E é um texto bacana, porque ele tem uma parte assim que eu achei muito, muito legal, que ele fala assim, ele cita uma passagem daquele Talmud, né? E aí ele fala assim, nessa passagem, que é aquele livro lá que tenta explicar, fazer perguntas e respostas lá, que é muito usado lá no Oriente Médio, né? Não, não. Mas eu não entendo muito desse Talmud, mas é um livro que fica falando, fazendo perguntas, é como se fosse, é, assim, um livro de. Não, não é um oráculo, sabe? Ele faz assim alguma, é como se fosse assim, ele faz algumas, ele faz perguntas que seriam difíceis e aí responde. Mas o Lacan, não sei porque que ele usou isso aqui, mas ele trouxe. Depois eu entendi que eu achei bonito. Ele trouxe uma passagem desse Talmud que tinha dois homens que estavam trabalhando numa chaminé. Aí os caras saem super sujos lá da chaminé, imundos, assim, da fumaça, né? E lá nesse livro, a pergunta, que é esse livro de perguntas e respostas, a pergunta é: qual dos dois vão se lavar? Né? Aí a resposta é: os dois. Porque se os dois estavam dentro da chaminé, os dois estão sujos, né? Aí o Lacan usa isso nessa homenagem para o Jones, para dizer disso, né? De que quem trabalha com a fuligem, né? No nosso caso, com a fuligem do inconsciente, né? Também é marcado por ela, né? Por essa fuligem. E que ele está tranquilo. É muito bonitinho. Ele fala exatamente assim: eu estou bem tranquilo, porque eu sei que o Jones foi para o céu dos limpadores de chaminé. Muito legal. Depois vocês olhem esse texto aí. Bom, aí.
É uma enciclopédia. Isso, Dani, ótimo. Várias discussões. Isso, ótimo. Vocês ouviram? Estão ouvindo, Dani? Não, mas, ó, eu posso falar Ele também, é assim, ele interpreta a Torá. Porque Ai, a Torá, como é muito complicada, ele tenta, é um livro da sabedoria mesmo, como ele tal. isso. Então, ele tenta, nessas questões de saber ética, moral, interpretar o que a Torá, naquele texto mais complicadão lá, é o primórdio para se entender a Torá. É isso. Essa palavra, obrigada, Dani, né? Essa palavra que me faltou, Tati, é o livro da sabedoria, que fica explicando essas coisas difíceis. Interessante que ele falou da chaminé, né? Aham. A limpeza da chaminé, tá tudo ligado. Mas é bonito isso, né? De que mesmo discordando teoricamente, se tem esse respeito e tudo mais, né? É uma homenagem bem bonita. Bom, então depois, seguindo aí a lição, vai se tratar então do processo primário e processo secundário, né? E aqui é importante a gente entender que essa oposição, né, esses dois processos, se aproximam de uma outra oposição, na verdade, né, que é o princípio de prazer e o princípio da realidade. O cuidado aqui, gente, é que a gente precisa tomar esses termos de forma separada, né, porque um só ganha sentido na relação com o outro. Oi, tudo bem? Mas eles estão em mundos separados, né? Então, quando se isola o princípio de prazer como fundamento primeiro ali do funcionamento psíquico, o Lacan diz que pode ficar, então, a ideia de que, diante de uma necessidade, o sujeito tenderia, então, naturalmente a reproduzir uma satisfação anterior, e ele disse que não é por aí. Então, nesse artigo que eu falei para vocês lá do Hycroft, ele traz justamente isso, para tentar dar sentido ao simbolismo que caminha nessa direção, né? Nisso que ele critica é que seria assim, o Hycroft, ele traz assim como se fosse assim o processo. Houve uma experiência de satisfação, restaram traços dela, né? E o aparelho, então, buscaria repeti-la pela via alucinatória, né? E essa foi a ideia do artigo. Oi, Lucio. E essa é a ideia, então, que o Lacan disse que lá naquela época da psicanálise se tornou automática. Então, ele vai dizer, ele pergunta assim, ele ironiza, né? Aquela ironia peculiar. Ele diz assim, gente, para mostrar já o vacilo aqui desse artigo do Hycroft, ele fala assim, bom, se os processos psíquicos podem produzir sua própria satisfação, então por que os sujeitos não se satisfazem? Né? Por que as pessoas não estão satisfeitas? Ele fala, porque se bastasse recordar ou alucinar uma satisfação, então a falta não existiria, né? E sobre isso, lá no seminário 4, ele fala assim, ó, princípio do prazer e princípio de realidade não são destacáveis um do outro, eles precisam estar articulados, né? Ele está dizendo aqui. Não são destacáveis um do outro, eu diria mais, eles se implicam e se incluem um ao outro numa relação dialética. Entre os dois existe uma iância, né? Que não se poderia diferenciar se um fosse simplesmente a continuação do outro. Então, o que ele está dizendo, né? Que o princípio de prazer, ele fala assim: o princípio de prazer, estou citando Lacan, tende a se realizar em formações profundamente irrealistas. Depois é nisso que ele vai estar contrapondo a Melanie Klein, né, lá na frente, por conta desse pedaço que ele diz, ó. Enquanto o princípio de realidade implica a existência de uma organização ou de uma estruturação diferente e autônoma, condicionando que o que ela apreende pode ser justamente diferente daquilo que é desejado. E aqui, gente, no seminário 4, esse trechinho tá na introdução. A gente vê, então, que antes do seminário 5, lá desde o 4, ele já trazia que o princípio de prazer e o princípio de realidade podem se implicar mutuamente, mas tem uma iância aí, não é? E
o que que ele está dizendo aqui? Que em nenhum caso vai existir a relação sujeito e objeto. Essa relação não é central, né? Não tem essa centralidade, né? Mas aí ele fala, no campo sexual, até pode. Porque ele fala assim, em certa medida, no campo sexual, a fantasia ela pode responder à exigência pulsional. Então, no campo sexual, né? Porque, por exemplo, na necessidade da fome, né? Ele fala, aí a coisa vai mudar, porque não adianta o sujeito alucinar que ele está, né, a comida. Isso não vai saciar a fome dele, né? E isso ele também traz lá no seminário 4 na mesma introdução. Porque quando ele está dizendo assim disso, ele está falando que no campo sexual não se trata então de uma necessidade que vai encontrar naturalmente o objeto, né? Aí ele vai trazer lá no seminário 4 ele fala assim: qual foi a contribuição de Freud, sempre sozinho, para este tema? É o seguinte: a ideia de um objeto harmônico, encerrando por sua natureza a relação sujeito-objeto, é perfeitamente contradita pela experiência. Não diria nem mesmo a experiência analítica, mas a experiência comum das relações entre um homem e uma mulher. Ele diz assim: se a harmonia nesse registro não fosse problemática, não haveria análise, né? Não ia haver análise em absoluto, ele coloca lá no texto. Então, há nesse registro essa ânsia, né? Alguma coisa que não funciona. O que não quer dizer que também isso vai bastar para definir essa coisa, né? Aí ele está dizendo assim que não há objeto, então, naturalmente harmonioso que venha completar o sujeito, né? E é por isso que o desejo, então, não se encerra, né? Porque não tem essa completude. Bom, aí depois ele vai falar, né, da perspectiva da Melanie Klein, né? Que ela traz essa relação do sujeito com a realidade, justamente sustentada por essa constituição fantasística aí dos primeiros objetos. Lembra que ela coloca lá os objetos maus, os objetos bons, né? E que isso que seria, então, a matriz das futuras relações do sujeito com o mundo. Aí o Lacan vai dizer, bom, outra vez ele vai ironizar, ele nem gosta, né, de ironizar. Ele vai dizer assim, bom, se o que ela está dizendo aqui, né, se o que o Caclay está dizendo aqui nessa perspectiva dela, o sujeito normal, então, seria uma psicose que deu certo, né? Porque aí, dessa forma, o mundo subjetivo apareceria para o sujeito construído sobre uma trama de realidade mesmo, né? Isso que ele fala lá no começo. Bom, depois ele traz algumas formulações do Winnicott também dizendo que não deu certo as explicações que ele tentou fazer ali, né, sobre o simbolismo. Ele vai dizer assim nessa lição, então, nessa primeira parte, que eu acho que o ponto principal assim que eu captei é que ele quer mostrar que a relação do sujeito com a realidade não se orienta apenas pela necessidade e pela satisfação da necessidade, né? Então é isso que ele traz. Ele quer dizer aqui nessa primeira parte que desde lá da origem, né, essa necessidade aí já está atravessada pelo desejo e, sobretudo, pela incidência do significante, é isso que ele está trazendo, né? Porque é por isso que já tem a imagem, o nome da lição, que é da imagem ao significante, né? Aí ele continua, então, falando que, em relação àquela questão de saber se a satisfação se produz mesmo no nível alucinatório, ele traz até lá no seminário o sonho da criança, né? Porque ele fala assim, o Freud nos orienta a usar sempre o sonho da criança, né? Para entender essa satisfação alucinatória do desejo, né? Porque ele traz ainda, mais lá na frente, ele vai trazer o sonho da Ana Freud quando era pequena, lembra? Com os morangos, depois ele vai fechar com isso. Mas aqui, gente, é isso, né? Ele está explicando que não existe um estado originário de necessidade pura, né? É isso que ele está dizendo, né? A necessidade sempre vai ter a motivação no plano do desejo. E você vê, Eliana, que é uma coisa difícil, porque você está ensinando, porque ele falou no 5 e no 4, para dizer dessa harmonia
que não existe, mas desde o 1, Ele ele já. estava falando disso, para criticar Barney, tipo, a coisa da harmonia, assim, né, do objeto harmônico. Então, para ele estava claro em Freud que não era isso, mas que precisa de. Uhum. Ele vai repetir isso em muitos Muito. seminários, né? E ele repete, Marisa, justamente porque se fazia muita confusão, né? Eu acho que é isso, teve uma leitura muito equivocada, né? Sempre. A posição. Sim, então é isso. Bem lembrado, e você estudou, né, o seminário 1, né? Então, aqui ele vai dizer, então, que a necessidade não vai direto ao objeto, né? Antes ela passa num circuito, né? E nesse circuito, o sujeito, ele encontra primeiro quem? O grande outro, não é? Então, assim, ele até usa um esqueminha lá na lição para poder dizer disso, né? E aí ele mostra que a necessidade, ela aparece no limite da cadeia significante. E a realidade lá no processo secundário. Você vê que lá no esquema ele vai mostrar isso, né? Então, aqui, a entrada do sujeito na realidade não se explica só por choques, frustrações, não é por isso, né? O principal intermediário aqui, né, nessa entrada do sujeito na realidade, é a linguagem, né? É a fala do adulto lá para a criança, né? Porque antes mesmo do sujeito falar, né, antes dele dominar a linguagem, já tem a simbolização, né? Desde a primeira relação lá com o objeto materno, né? E uma coisa importante que o Lacan vai trazer também é que mesmo lá no campo, mesmo lá na satisfação alucinatória, a gente já está no campo do significante, né? Porque o que constitui uma resposta alucinatória para a necessidade não é o surgimento da fantasia lá no fim do circuito lá que ele traz no esqueminha, né? Mas é algo ligado à ausência do objeto, né? E isso já tem caráter de signo, né? Por isso que ele vai trazer alguns textos do Freud lá, bem lá, porque ele vai dizer que o Freud já estava falando isso, de uma outra maneira, né? Mas o Freud já estava falando disso. Ele traz para endossar isso aqui a carta 52, né? Que o Freud escreveu para o Fliess. Ele traz essa carta justamente para mostrar isso, né? Que mesmo sem usar o termo significante, a ideia já estava presente lá no Freud, né? Porque quando o Freud fala, o Freud fala assim, ó, aquilo que fica registrado da experiência não é a coisa em si. Nessa carta para o Fliess, ele fala assim, o que se inscreve é um traço, um signo. Então, o Lacan está falando, ele já falava do significante aqui, nessa carta e em outros textos, né? O Freud explica nessa carta para o Fliess que o que retorna para o sujeito não é o objeto pleno, mas é a marca deixada por ele. Pode falar bastante traço mineiro. Aham, ele fala, eu vou citar, vou ler aqui, ó, vou citar o Freud nessa carta, ele fala assim, ó, nesse trecho que o Lacan vai dizer que ele já estava trazendo ali o significante de uma outra forma, né? Ele fala assim para o Fliess, ó, você sabe que em meu trabalho eu parto da hipótese de que nosso mecanismo psíquico foi estabelecido por um processo de estratificação sucessiva, porque de tempos em tempos o material o material pré-existente de traços mnemônicos, Dani, viu? Ele fala mesmo, né? Sofre, dependendo de novas circunstâncias, uma reordenação de acordo com novas conexões, ou seja, uma reescrita, né? Ele está falando aqui. Então, o que é essencialmente novo em minha teoria? É a tese de que a memória não está disponível de forma simples, mas de múltiplas maneiras, registrada em camadas. Aí ele fala, em vários tipos de signos, né? Então aí, exatamente. Aí ele fala, aí o Lacan vai dizer assim, ó, o valor desse signo não se dá por sua relação com uma imagem. Não é aqui que se dá esse valor. Ele se situa numa relação com outros significantes, né? Então é isso, né? E ele fala assim, especialmente no jogo da presença lá e da ausência do Fordá, né? Que o Lacan vai dizer lá, o que o Freud traz lá no Além do Princípio do Prazer. Você precisa de alguma coisa? Não. Não tem nada. Então, Essa parte que você falou agora, ele
da memória não está disponível de forma simples, está no 5. Tá lá no 5, quer ver? Ó, lá na. Deixa eu pegar que eu já te falo aqui. A carta não, Jana. A carta eu tive que ir atrás, mas eu posso te mandar ela, tá? Eu tenho ela. O Nelson, meu salvador da pátria sempre. Gente, eu pedi uma carta pro Nelson, a 52. Ele mandou todas as cartas do Freud pro Flies. Ele não existe, né? Ai, ai, ai. É, ele é demais, gente. Eu falei assim, Nelson, você tem a carta 52 lá do Flies, do Freud pro Flies? Ele falou, tenho. Aí ele me mandou todas as cartas. Falei, gente, eu vou colocar, pode deixar. É, gente, eu falei, ai, ai, ai. Deixa eu falar aqui que página que tá aqui. Jana, lá na 228. É. Então aí o Lacan vai trazer o sonho da Ana Freud lá quando era pequena, né? Que ela sonha lá com os morangos lá, com as coisas gostosas que ela não podia comer, porque ela estava doente, né? Então ela sonha justamente com aquilo que havia sido proibido a ela, né? Só que aí que o Lacan traz o sonho para dizer disso, que ela não sonha simplesmente com o que atenderia a necessidade dela, né? Ela não sonha só com o moranguinho lá matando a fome, não é isso. Ela sonha já com banquete, né? Ela sonha com morango, framboesa, pudim, tudo que tinha direito, né? Aham, cereja. Então é isso que o Lacan está querendo explicar aqui, que o sonho ela sonha com esses objetos, então, marcados pela proibição, e o sonho surge como esse excesso, né? Ele surge como banquete, então, ultrapassando o objeto natural da necessidade. Aham, exatamente. A gente não quer só comida, né? A gente quer comida, diversão e arte. Aí depois o Lacan ele vai falar sobre o delírio, né? Aí ele diz assim que o fenômeno mais marcante no delírio é a alucinação verbal. Então, veja, ele vai dizer assim: as alucinações são fenômenos estruturados também no nível do significante, né? Aí, quando ele fala disso, na hora eu lembrei do Dom Quixote, né, do Cervantes, porque quando o Quixote começa a nomear lá os moinhos como gigantes, né, ele vê as damas lá, as prostitutas, e nomeia como, ele vê as camponesas, né, e as prostitutas ele vai nomeando como dama, todas aquelas alucinações dele, né. Eu lembrei disso aqui, porque o Lacan, é isso que ele está tentando explicar, que o decisivo nessa situação aqui não é ver as alucinações. Não é ver as alucinações naquele sentido que a psiquiatria traz, né? Ele fala assim: o que organiza a cena é a leitura delirante mediada pela palavra. Então, assim, o mundo do Quixote ele é reorganizado por uma rede significante. Para mim, me fez sentido isso aqui. Não sei se eu falei besteira, mas eu pensei logo nele, né? O Sancho Panza lá, muitas vezes, ele vê a coisa como ela é, mas ele precisa lidar com essa realidade já reinterpretada pelo discurso do Quixote, né? Sei lá, Nelson e Rubem, até pensei aqui que de repente o Sancho Panza que faria de repente o papel do analista aí quando está secretariando, né? Um psicótico. Bom, mas então eu acho que isso sim ajuda a ouvir esse ponto aqui do Lacan, que no delírio o decisivo nem sempre está no visível, mas na significação que se impõe, então, pela palavra, né? Aí ele vai trazer... ele vai fazer uma crítica aqui, na sequência, da ideia de um mundo infantil fechado entre autoerotismo e dependência absoluta da mãe, né? Ele vai falar, gente, isso aqui não procede, basta a gente olhar as crianças aí viverem para perceber que os bebezinhos se interessam por muitas coisas da realidade, né? Eles ficam lá todos interessados aí pela realidade, não é assim que ele está fechado lá no autoerotismo e a dependência absoluta com a mãe, né? O Lacan vai trazer. Aí aqui ele aborda o estádio do espelho, né? Nesse ponto aqui, ele traz assim um encontro com o Urbilt, né? Essa imagem primordial, que ao mesmo tempo é realidade e não realidade, né? Aí ele vai dizer assim que o sujeito, então, ele parte de um referenciamento imaginário ligado à imagem do corpo e segue para
uma série de identificações aí significantes. Então, acho que é por isso que é esse nome mesmo da lição, né? Da imagem ao significante, né? Que ele está trazendo. Ele fala também que aqui nesse estágio aqui do espelho, quando a identificação virtual do sujeito com o falo, como objeto do desejo da mãe, ela será desfeita, então, pela intervenção do nome do pai, né? Assim como um princípio simbólico proibidor, né? Aí. Ele fala assim, se não fosse isso, a busca do sujeito poderia fixar-se numa relação só com a mãe, né? Aí ele diz que esse processo, para seguir uma direção adequada, é necessária a presença crescente do pai aí nessa dialética, né, entre a criança e a mãe. A gente entende que não necessariamente do pai, né, mas essa função aí, né, do interdito. O que mais aqui que ele traz? Ele vai falar do objeto ilusório, né, que ele funciona como um elemento significante, aí que está preso numa cadeia significante. Aí ele fala, por isso que a gente não tem como compreender a sexualidade humana falando de instintos, né? Porque esse objeto ilusório ele não pode ser compreendido apenas pelo imaginário. Aí ele traz os objetos bengala, chicote, sapato, né? Nessa lição aí, para dizer que eles não valem apenas como coisas materiais, né? Mas pelo lugar que eles ocupam na trama, né? Significante. Então, assim, aí ele vai até trazer aquele livro do Admirável Mundo Novo, que, gente, eu li acho que na infância isso aqui, né? E depois do bolsonarismo, eu nunca mais consegui falar o nome desse livro assim. Eu sempre lembro do Admirável Gado Novo. Isso ficou na minha cabeça isso, nem chiclete. Ai, ai. Mas assim, nesse Admirável Mundo Novo que o Lacan ele cita, é para mostrar isso, né? De que mesmo lá naquele mundo tecnicamente organizado, né? Que tem lá na trama, né? Tudo é organizado, né? Os sujeitos são produzidos em laboratórios, divididos em castas lá, né? As pessoas são treinadas para aceitar seu lugar, né? O prazer está garantido, né? O sofrimento está apagado pela, como que era o nome lá? Tem uma droga, acho que era soma, uma droga que eles tomavam, enfim, né? O Lacan vai dizer assim, não adianta. E esse livro foi uma sensação. Foi. Quando eu tinha 18 anos, 15 anos. Virou um filme. Aham. Foi ao cinema para assistir. É. Antes do Admirável Gado Novo. Antes do Admirável Gado Novo, né? Mas então, aí o Lacan, ele traz isso, né? Para dizer que mesmo quando tudo parece regulado, algo do desejo retorna, né? Assim, por outra via. Mas Ele pode falar. tem imagem no significante, né? Porque eu penso que não dá voz ao significante. Porque hoje em dia a gente vê, sei lá, no ultrassom, um bebê reagindo à voz da mãe, do pai, né? Essa voz que chega no corpo dessa criança. E daí aqui tem uma hora que ele fala da voz, né? Ele fala, apesar das verdades da voz. O ensinamento que ele recebe provém essencialmente da fala do adulto. A parte de 131. Porque depois tem a imagem, mas antes vem a voz mesmo. Você estava falando? Dele. Eu vi, tem mesmo, mas eu nem. E aqui, na página 133, foi uma coisa que eu anotei, que ele diz assim, a senhora Melody Smith, podemos perdoar tudo, porque ela é uma mulher de talento. Então, ele acha Vai gostar, né? Porque Ele morde, depois ele assopra. Perdoa o Ernest Jones, perdoa. Ele morde, depois ele assopra, não é? Porque eu acho que ela vai. Muito. O Winnicott também, né? Ele fala assim, não se perde tudo, né? Só que não condiz com, né? Com tudo também. Né? Você ia falar, Andréia? Sim, porque aqui que eu achei interessante, eu não lembrava disso, que aqui onde ele fala, bom, ele já disse que esse objeto da satisfação não era a necessidade, ele já está incluído na cadeia significante, então, na verdade, quando se quer cereja, morango, framboesa, pudim,
é pelo significante, esse banquete é do significante. Uhum. E aqui ele não mostra a cadeia associativa que Freud mostra. Lacan também mostra em algum seminário, eu lembro até que eu citei isso em algum livro, que tudo está assim, fazendo um deslizamento que é Airbnb, então como é do morango, Uhum. eu não lembro, eu não sei nem se é possível isso em inglês, Marina, me diga aí. Eu não falo inglês, não posso. Cereja, framboesa, como é tudo isso em inglês? Porque em alemão todos os projetos de Very, né? Vocês estão ouvindo, gente, os colegas que estão falando? Então, ai, que bom, tá ouvindo. Então, eu não lembro, Sim. eu não lembro como isso é em alemão, mas todos, até mesmo o pudim começa com parecido. Ai, que legal. Então, tem um deslizamento significante. Dessa cadeia. Esse é o banquete, o banquete significante. Depois você podia falar onde que ele fala. É. E no livro do Diabo de Suas Máscaras, eu pego exatamente essa parte, coloco todas as palavras que Freud coloca. Lá no seu livro? Então pronto, eu não lembro. Eu pego isso lá da interpretação Dos sonhos. E tem um seminário de Lacan que ele vai colocar todos os significantes em alemão desse banquete. Desse banquete. Não, mas ele tá na interpretação do sonho aqui no 5 também. Ele vai lá para falar disso, né? Talvez em outro momento ele diga. Aham. Nessas duas lições aqui, ele não, de repente, mais lá na frente, né? Bom, então, gente, eu acho que dessa lição aí que a gente terminou agora é isso mesmo, né? Que eu consegui trazer. Aí no último capítulo aqui, que eu estudei, né, para dividir com vocês, o Lacan traz, então, Mas eu vou procurando. isso, tá. Então, no capítulo 13, o Lacan vai entrar na discussão do Batse numa criança, né? Porque ele traz esse texto, porque ele diz que marca uma virada importante, né, no pensamento freudiano sobre neurose e perversão. Eu acho esse texto particularmente muito difícil. Eu acho um texto, assim, para mim, dos textos do Freud que eu já li, é o mais difícil, né? E tanto é que, gente, eu falei assim, eu achei mais fácil Lacan explicando do que a minha leitura no Freud. Então, por aí vocês imaginam a minha dificuldade com esse texto aqui, né? Eu acho um texto bem difícil. Mas aí ele abre a discussão aqui para tratar disso, para falar da questão de que a perversão não é a manifestação imediata da pulsão, né? E que a perversão também se organiza no nível do significante. Ele diz assim, que tem uma ideia de uma pulsão mais desnudada na perversão, e ele critica isso. Ele diz que isso não confere, não, né? Lá no artigo do Hans Sachs que ele traz, o Sachs diz assim que ele escreve assim que nas formações perversas também se encontram estruturas de compromisso, de elisão, o recalque, né? O retorno do recalcado, assim como nas neuroses, né? Está no artigo do Sachs. E ele ainda a elisão, quando ele fala aqui no artigo, de termos fundamentais, especialmente ligados ao Édipo, né? Aí é por isso que não se sustenta que só na neurose a pulsão seria evitada, enquanto na perversão apareceria essa pulsão num estado de nudez, é o termo que o Lacan usa, né? Ele vai dizer assim que não se sustenta isso. E aí o Lacan aqui no seminário, ele retoma os exemplos como o sapato e o chicote, para dizer que o lugar disso é no simbólico, né? Então, a permanência, aqui na perversão, que ele vai dizer, a permanência desses elementos ao longo da vida é que vai mostrar que o sapato, chicote, aqui, esses objetos que ele traz, não são detalhes contingentes, né? Mas eles funcionam como elementos dos significantes na perversão, né? Da perversão. Aí ele vai citar um outro texto do Freud, de novo, né? Para dizer
que mesmo sem usar o termo do significante, o significante já estava em jogo lá na escrita do Freud, né? Ele vai pode falar. Achou? Ó, a Andrea vai citar o livro dela, gente. É melhor. Sobre o sonho da Ana Freud. Está traduzido assim, na interpretação dos sonhos. Durante a noite, nesse dia de fome, ouvia-se que ela gritava, ela é Ana, gritava excitadamente enquanto dormia. Ana Freud, Ana Freud, moranga silvestre, ombleta podinha. Isso está a tradução. Daí, aí Freud escreveu em alemão da seguinte forma: Ana Freud, tem um espaço entre o F e o oid, Bier, Horbier, Eispais, Papi. Ah. Então, o pudim é papi. Olha só. Pudim é papi papai, o pudim. Que bonito, né, gente? Que lindo. Obrigada, André. Eu li o livro da André, mas não lembrava dessa passagem, podia ter citado, né? Então, o Lacan vai citar um outro texto do Freud para dizer de novo isso, né, do significante que já estava lá no texto dele, e para dizer que a rememoração não consiste em simplesmente acessar, recuperar lembranças intactas, né? Ele vai dizer assim, o trabalho analítico, ele depende de reconstruir o que foi esquecido a partir dos traços deixados pelo sujeito, né? E aí, nesse texto do Freud, que ele cita dois, mas eu só peguei um, que ele vai dizer, é aquele texto de 1937, Construções na Análise, Construções na Análise, acho que é o nome. Aí, nesse texto, Freud diz que em um processo de análise, o analista não vivenciou nem recalcou nada, né? Então, não pode ser tarefa dele lembrar algo, né? Que a tarefa do analista é inferir o esquecido a partir dos sinais deixados pelo sujeito, ou exatamente construir o esquecido, está lá no texto. E eu achei lindo isso aqui nesse texto, gente, lá nesse que eu falei, Construções da Análise. Ele diz assim, o Freud, que o trabalho do analista se aproxima ao trabalho do arqueólogo, que escava uma moradia destruída, uma cidade soterrada e reconstrói paredes, cores, colunas e ornamentos a partir dos restos encontrados. Ele vai dizer assim, mas no objeto psíquico, geralmente é o construções análise. Uhum. Aí ele vai dizer assim, mas no objeto psíquico, geralmente acontece o contrário, porque lá todo o material ficou preservado, né? Mesmo aquilo que parece totalmente esquecido ainda continua presente, está apenas soterrado, né? E está inacessível ainda para o indivíduo. Aí eu vou citar Freud aí, André, nesse trecho do Construções da Análise. É apenas uma questão da técnica analítica saber se vamos conseguir trazer totalmente à tona o que está oculto. Essa extraordinária vantagem do trabalho analítico em relação ao trabalho do arqueólogo se contrapõe a apenas dois outros fatores, a saber, o objeto psíquico é incomparavelmente mais complicado que o objeto material do escavador, e o nosso conhecimento não está suficientemente preparado para aquilo que devemos encontrar, uma vez que a sua estrutura íntima ainda abriga muitos mistérios, né? É o que Freud traz. Então ele fala, é só aqui que complica para o analista, né? Porque no trabalho da escavação, ele fala, é muito mais fácil o trabalho do analista do que o do arqueólogo, porque ele fala assim, o trabalho do arqueólogo, as coisas não estão intactas, né? Sempre está lá os escombros e nunca dá para ligar muita coisa. Ele até usa, eu acho bonito isso que ele usa lá nesse texto aqui, o Freud, o exemplo de Pompeia, né? E da tumba lá do Tutankhamon, né? Que é aquele faraó lá. Ele vai dizer assim,
tirando assim esses dois exemplos substanciais assim que a arqueologia teve sorte aí da coisa tá, né, coberta lá, por exemplo, Pompeia estava praticamente intacto lá debaixo da fuligem lá do vulcão. Então, ele fala, tirando isso, o trabalho do analista, né, é mais fácil, né, porque a coisa está lá, né. E é assim mesmo, né, na análise, aquilo que o analisando deixa escapar, né, aquilo que parece não ter importância, né, tudo isso pode se revelar aí como um verdadeiro tesouro nessa escavação, né. Bom, aí depois ele então entra propriamente dito na discussão do texto do Batse, né? Lembrando assim, para a gente relembrar, então, que é um texto onde o Freud parte da fantasia encontrada em 8 pacientes, 6 moças e 2 rapazes, né? E o método do Freud aqui, o Lacan até vai dizer que é elogiar muito, né? Porque ele não parte de explicações gerais, né? O Freud ele vai acompanhando as transformações dessa fantasia ao longo das etapas lá do Édipo, das etapas do complexo do Édipo. Então ele vai seguindo isso, né, para explicar, né, essas transformações. Só sobre essa citação das construções e análise, eu falei disso na semana passada em Gradiva, né? Só um pouquinho. Pega Ah, eu amei a tua fala, viu, Foi lindo demais aquilo que você trouxe. Porque com essa eu adorei isso que você falou da homenagem a Ernest Jones, desses analistas que saem sujos dessa chaminé, porque ele fala desse jeito que o analista tem essa vantagem, mas daí depois ele continua. Para dizer que não é tão fácil assim, estão saindo sujos. Aí ele diz assim: há apenas 2 outros fatos que pesam contra a extraordinária vantagem que assim é desfrutada pelo trabalho de análise, a saber, que os objetos psíquicos são incomparavelmente mais complicados do que os objetos materiais do escavador e que possuímos um conhecimento insuficiente do que podemos esperar encontrar, uma vez que sua estrutura mais refinada contém tanta coisa que ainda é misteriosa. Então, eu acho que ele deixa aí uma abertura para isso, dessa dificuldade, né? Com esse saber e com essa escavação aí que não é tão mais fácil assim. Acho que depois ele fala é mais difícil, né? Ele fala assim, é fácil para escavar, né? Só e aí para atravessar não é tão fácil assim. Então aí o Freud vai fazer isso, né? É, vai seguir as transformações da fantasia e ver aquilo que vai mudando e aquilo que vai permanecendo, né? Aí então ele diferencia a fantasia em 3 tempos, lá no Bate-se numa criança, né? No primeiro tempo, na forma manifesta da fantasia, o sujeito não bate, né? Ele ocupa a posição de espectador. Então, assim, quem bate é sempre uma figura de autoridade, um professor, um tirano, um homem poderoso lá, né? Então, aqui o Lacan adverte que não convém reduzir essa figura ao pai real, né? Aí, então, ela se situa no plano do nome do pai, né? O Lacan fala. É para além dessa pessoa, né? Do pai. Aí, então, o pai bate numa outra criança. Não é o sujeito que apanha, né? Nesse primeiro tempo. Quem apanha geralmente é um irmão, uma irmã, né? Um rival, né? Aí o Freud liga essa forma inicial dessa rivalidade aqui a essa coisa do ciúme, né? Essa própria rivalidade fraterna que existe ali, né? Entre os irmãos. Aí ele vai dizer assim que a satisfação do sujeito está no rebaixamento do outro, né? Então, assim, o rebaixamento do outro diante desse pai, né? Que ele vai assim, bom, meu pai não ama o outro, né? E ele bate no outro porque ele me ama, né? Então, assim, aqui o Lacan já fala, olha, aqui já se trata de uma relação triangular, né? É o sujeito, o rival e o pai. Então, antes mesmo do Édipo estar, assim, plenamente articulado, a função materna já está ali, a função paterna já está ali, né?
o sujeito se depara com o lugar onde se situa o desejo da mãe, mas esse lugar já está ocupado por outro. Eu fico pensando nesses movimentos de massa, Como nesses movimentos de massa, essa identificação a um tirano, a um que bate, como isso toca tão profundamente nessa fantasia. E como não adianta dizer, não, esse é um tirano. Cada vez que fala isso, se reforça isso que está sob o muro, vou dizer assim, juntando Freud e Lacan, né? Como é difícil. Sim, é bem isso. É o lugar de líder, que a gente pode entender em função da psicologia das massas, mas podemos entender assim, com o fantasma, com... É, Verdade. Aí, então, Lacan segue assim dizendo que o aparecimento de um irmãozinho, né, ou uma irmãzinha, pode ter aí papel decisivo, mas não apenas como fato real, né? Ele fala assim, porque isso tem um papel decisivo porque introduz uma dificuldade no plano da simbolização. Então, ele fala assim, a relação com o rival exige, então, uma solução fantasística. Ele soluciona com essa fantasia. Então, nessa cena, o outro, né, aquele que apanha, é reduzido a nada, né? Alguém é que se recusa a qualquer consideração, assim, como sujeito, né? É um nada mesmo, né? Trata-se de um ato simbólico. Então, aqui o chicote, né, ou a chibata, sei lá, o chinelo, a varinha, né? Não valem, o Lacan diz assim, não valem primeiro como dor física. O que entra em jogo aqui é algo que risca, né? Que barra o sujeito, né? Esse algo de significante. Então, por isso que ele fala assim que quando a criança vê uma cena lá de espancamento, de repente ela está lá na escola, vê alguém apanhando, né? Ela reage com aversão, ela não sustenta o olhar, né? Então, assim, o prazer da fantasia não é na violência real, não é isso, né? Ele está dizendo assim, o que se erotiza aqui desde a origem é o caráter simbólico dessa cena. Obrigada, meu amor. Eu tomei. Eu fico nervosa se eu tomar, falei para Marisa aí, meu coração vai disparar demais. Obrigada. Bom, então acho que a organização aí que ele faz dessa primeira cena, desse primeiro tempo da fantasia é isso. Aí lá no segundo tempo muda, ó. Eu sou espancada pelo pai, né? Aí o Freud considera esse momento aqui o mais importante aí da série, aí, dos três tempos. Porque ele fala assim, é o mais importante, mas ele não aparece diretamente na lembrança, né? Aqui precisa ser reconstruído em análise, né? Então, essa fase aqui condensa o desejo de ser amada pelo pai e a culpa ligada a esse desejo, então, vai retornar sob a forma de castigo. Então, né? Eu sou espancada pelo pai. A incidência decisiva da estrutura de piano, o Freud fala, aparece aqui, nesse tempo, né, da fantasia. Então, a fantasia, ela muda de sentido, né? E aí está o enigma do masoquismo em Freud, né? O Lacan fala. Ele diz assim, o Lacan, que é aqui que é pauleira para entender, porque nesse ponto o falo entra em jogo, né? Quando se trata de saber o que se deseja e o que o grande outro deseja. Então, ele funciona aqui como significante da significação. E aí o Freud, lá nesse segundo tempo, ele diferencia dois elementos. Não, aqui é o Lacan, que vai, nesse segundo tempo do Freud da fantasia, que ele vai diferenciar dois elementos, a mensagem e o significante, né? Que aqui vai aparecer como o instrumento, o chicote, chibata, né? Aqui o caráter fundamental da fantasia masoquista é a existência do chicote. Então, o chicote aqui, né, ele entra como significante. Então, ele fala assim, antes a mensagem, lá no primeiro tempo da fantasia, era isso. O rival não era nada, né, um nada absoluto. Agora, essa mensagem se transforma. Ela é, tu existes e és até amado.
Mas essa mensagem não chega para o sujeito de modo direto, olha só, né? Ela retorna sob forma regressiva, recalcada, como isso, como meu pai me bate. Então, é por isso que o Freud vê aqui o núcleo do masoquismo, né? O castigo aí desse meu pai me bate, esse castigo, ele encobre uma mensagem de amor, né? Que não chega para o sujeito, ou que não pode ser assumida dessa forma, né? Então, é por isso que ele fala que o chicote não é apenas um instrumento de dor, e ele ocupa um lugar privilegiado como significante, ligado à figura do diretor, né, do mestre. Então, há essa mensagem, mas ela não chega para o sujeito. O que que fica aqui? É o material do significante, né? É esse objeto que permanece como signo até o fim, né? E depois ele se torna pivô dessa relação com o desejo do grande outro. Então, assim, o que bate não é o pai. Quem bate aqui é o significante, né? É, isso aqui eu lembrei até num cartel que a gente está com a Tati, com a Rocio, a Marisa e a Zilda Machado. Essa parte aqui me lembrou aquele texto da subversão do sujeito que a gente viu lá no cartel, né? Que o Lacan fala que o significante legifera. Então, quem bate aqui é o significante, né? Aí depois retoma-se lá no texto do Lacan, voltando lá, dois esqueminhas que ele vai tratar do triângulo imaginário e o triângulo simbólico, né, para lembrar aí dessa relação inicial com a mãe, que essa relação não se reduz ao circuito de satisfação e frustração, né? Ele vai dizer assim, o que se introduz aí é a pergunta pelo desejo da mãe, né? O sujeito se vê nesse enigma, né? Diante do que essa mulher deseja, né? Então, é nesse ponto aqui que aparece a função privilegiada do falo. E aí ele vai dizer, né, do erro comum lá, do neurótico, né, dessa confusão que se faz, e ele fala, ó, não se trata de órgão ou uma imagem corporal, mas de um significante pivô, em torno do qual gira a dialética do desejo. Então, assim, é por isso que o falo entra em jogo, né, quando o sujeito precisa simbolizar a significação. Então, significante que você fala? Ele vai dizer assim, vai entrar como significante pivô lá nessa dialética aí do desejo. Forma medida em relação ao desejo. Isso. E ele vai dizer assim que ele entra em jogo porque o falo vai funcionar como significante da significação. Inclusive, a próxima lição que o Daniel vai trazer, ele vai trazer isso. É isso aqui que ele vai tratar, né? De forma mais robusta. Aí, disso aqui, Stephanie, lá que ele fala do falo, está lá na página 249 do Seminário 5. Eu vou ler um pedacinho. Ele fala assim, ó. O falo entra desde logo em jogo, a partir do momento em que o sujeito aborda o desejo da mãe. Esse falo é velado e permanecerá velado até o fim dos séculos, por por uma razão simples. É ele que é um significante último na relação do significante com o significado. Com efeito, há uma probabilidade de que venha jamais a se revelar, senão em sua natureza de significante, né? Ou seja, de que venha realmente a revelar ele mesmo aquilo como significante ele significa, aquilo que como significante ele significa. Está lá na página 249, se você quiser anotar, ando sim. Aí, então, no último tempo, né, nesse terceiro tempo da fantasia, aqui já é depois da saída do Édipo, né? Então, aqui nesse terceiro tempo, surge a forma final, e aqui sim manifesta, da fantasia, né? E essa formulação encobre as fases anteriores e permanece investida aí na economia libidinal do sujeito, né? Então, nessa última fase, olha só, quem bate surge como figura de autoridade generalizada. Então, aqui já os sujeitos aparecem de forma multiplicada, né? Então, mostra que já não se trata apenas de uma cena, né, assim, particular, mas uma relação mais ampla do sujeito com os pequenos outros. Então, assim, lá no Seminário 5 ele fala isso, né, na página 252, que isso aparece de forma muito bonita lá. Ele fala assim que o caráter da fantasia, dessa última,
se indica justamente pela multiplicação indefinida dos sujeitos. Porque essa multiplicação evidencia a relação com os pequenos outros, né? E vai mostrar que os seres humanos estão todos sujeitos ao jugo de alguém. Nessa parte, ele vai dizer isso, né? Então, entrar no mundo do desejo é isso. Desde logo, ele coloca lá, suportar essa lei, né? A lei da Schlag, que ele fala. Então, o fato de chamarmos isso de pai já não tem importância mais, né? Como teve lá nas duas primeiras. Porque aqui, essa fantasia pronta já, a fantasia terminal, o que ela manifesta é uma relação. Olha só isso aqui, é aqui que vai entrar, né? A fórmula aí, porque ele vai dizer assim que essa fantasia terminal, ela manifesta, o que ela manifesta é uma relação essencial do sujeito com o significante. Então, assim, é aí que vai se situar, né? O sujeito barrado Ponson A, né? Porque aqui o sujeito aparece justamente nessa relação fantasmática, já, né? Então, assim, lá na página 643 da direção do tratamento, eu vi lá que o Lacan também mostra assim, ó, que nas respostas do sujeito à demanda, né, quando o sujeito vai responder à demanda, interfere a posição que ele sustenta diante do outro, seu semelhante. Então, a linguagem lhe permite tomar-se como diretor da cena, né, dessa captura aí imaginária, da qual, de outro modo, se não fosse assim, ele seria apenas uma marionete viva. Né? É isso que o Lacan traz. Então, assim, a fantasia, ela ilustra justamente essa possibilidade, né, do sujeito não ser essa marionete viva. Então, aqui, nesse ponto, o desejo só se sustenta aí na fantasia. Então, pelo significante, né, o sujeito pensa assim, ele pensa, né, que ele está dirigindo a cena, embora ele também está sendo dirigido por essa cena, né? Ele vai ocupar nessa cena aqui vários lugares, né? Ele vai ser o diretor, ele vai ser o ator, ele vai ser o olhar do espectador, ele vai ser tudo, né? O resto, o objeto. Mas enquanto diretor, ele põe então o significante numa frase, nessa frase, né? Uma criança é espancada. Enquanto diretor, ele põe esse significante nessa frase. E aí tem a criança, tem o chicote que bate, né? Tem uma montagem toda dessa cena que ele, enquanto diretor, vai construir, né? E depois, gente, haja análise para desmontar tudo isso, né? Anos de divã aí para desmontar essa maquinária toda aí. Exatamente. Uhum. Para não ficar ou então se identificar Cuco tirando lá. tirando, Aham. batendo. É isso, né? Na página 248, fala que o sujeito é uma criança pequena que tem que se constituir em sua aventura humana. Interação 248? Essa criança pequena tem que se constituir em sua aventura humana e ter acesso ao mundo do significado, né? Com efeito de fazer a descoberta do que significa para ela o seu desejo. Ele fala agora que sempre criou problemas né, na história analítica, tanto para a teoria quanto para a prática. Enfim. Uma aventura. Uma aventura. Que bonito esse trecho, né? Não tinha me fixado nele. E é interessante que, então, não só, né, a leitura do Lacan, o complexo de Édipo, que era 3, 4, né? Estava dizendo que o interessante é que não só, então, como a Lívia trouxe, né, a Marcela começou e depois a Lívia falando dos 3 tempos do Édipo, não só o Édipo, ao invés de 3, são 4, tem a entrada do Infante, mas nessa fantasia também, né, de Freud constrói também são. Que é criança, o pai, tem o rival, e Deus fala no meio. Fala no meio. E a importância aqui do esquema R, né, que ele trabalha, então, na questão dele. E traz esses 4 elementos aí na Constituição. A mãe, a criança, o pai e o falo. E eu falo. Né, o ideal do eu e esse traço de identificação. Que a Stephanie disse, né? Verdade, Dani. Bom, depois ele vai... Aí depois aqui já está quase acabando, né? O capítulo. Ele vai
lá no Freud de novo, e mais além do princípio do prazer, né? E diz aí que surge a ideia, então, de que a evolução libidinal tende ao retorno do inanimado, né? Isso a gente até trabalhou também lá no cartel, né, meninas? Ele vai dizer assim que essa é a ideia de que a evolução libidinal é disso, de voltar ao repouso das pedras, né? O Lacan coloca aqui no seminário, sim. Então, ou seja, ele está dizendo que na sua constituição, então, o sujeito traz contigo ele traz consigo essa submissão ao significante, né? Que é aquilo que a gente falou agora há pouco desse significante que legifera, né? Ele traz uma alienação ao significante, né? E ele também pode ocupar o lugar de objeto para o desejo do grande outro, né? E eu acho aí, nesse trecho, eu fiquei pensando assim, que é aqui que a psicanálise entra, né? É porque, para desvelar isso, e sustentar, então, a partir disso, né, a sua ética, né? Pra... Bom, aí lá no finalzinho do capítulo, o Lacan lembra que para renomear, então, para nomear, na verdade, essa tendência aí de reduzir a atenção a zero, né, como se a vida buscasse o retorno ao inanimado, ele diz que o Freud aceitou lá a sugestão da Bárbara Low para usar a expressão como princípio de nirvana, né? Daí o Lacan, eu achei engraçado lá no seminário, assim, que ele vai criticar isso, ele vai dizer assim, gente, o Freud teve uma vida amorosa muito peculiar, né? Ele fala assim, eu queria estudar a vida amorosa do Freud. Ele diz assim, ele era privado das mulheres ou ele se privava delas, né? Ele fala lá no seminário, olha, só tinha duas mulheres ali, né, que ficavam o tempo todo com ele, que era a mulher e a cunhada que não saía da sombra deles, né? Aí ele diz assim que apesar disso, o Freud tinha aí com essas mulheres que o cercavam essa tendência de aceitar, né, de escutar, de ouvir o que ela sugeriu. Mas aí ele vai dizer assim, olha, esse princípio de nirvana aqui, como é que ele coloca lá no... Quer dizer, falar que o sangue é pouco. É pouco. É pouco, mas o Lacan, exatamente, o Lacan, André, você lembrou muito bem, porque quando eu li, eu pensei assim, está falando ele lá do lugar de quem teve muitas mulheres, né? Do pegador da parada, né? Estou escrevendo, quase terminando, mas eu escrevi sobre quando Lacan pensou em ir à China, porque era um momento bem difícil. O maoísmo tinha tomado conta da China, tinham reformulado uma série de regras, e tinha vários comunistas franceses, os colegas dele, como Júlia Kristeva, Felipe Solés, estavam todos recebendo convite para ir conhecer o governo de Mao. E convidam Lacan, convidam o editor dele, François Wall, ele está organizando os escritos. E aí ele não quer ir com eles, porque eles estão destituindo Confúcio. E Lacan gosta muito do taoísmo e do confucionismo, e fala sobre um novo confucionista e tal. Daí chega na França, lançando um livro, uma mulher que foi, junto com os italianos, os primeiros ocidentais que conheceram o regime de Mao Tse-tung, e ela escreveu um livro que é um livro ótimo, eu estou lendo esse livro, chama Da China. Aí ela chega, Maria Antonieta Macciotti. Aí ela chega em Paris, o livro dela foi traduzido em francês, e ela chega em Paris, daí Lacan é apresentado a ela, e daí ele diz que ele quer ir com ela para a China, se ela não pode ir com ele. Com ela não quer. Com ela ele quer. E daí ele diz assim para ela, bom, daí ela conhece o pessoal da embaixada da China, em Paris, daí ela chama, mas não é qualquer mulher, uma mulher importante, assim. Aí ela chama os funcionários, daí vai jantar com o Lacan. E daí, numa dessas, assim, nesse jantar, Lacan diz assim, olha, vamos, com você eu vou para a China e você pode levar seu marido. No que ele sai nessa. Depois ela entrevista contando a história, porque essa viagem nunca aconteceu. Nunca aconteceu. E daí eu fiquei pensando, por que será ele disse assim? Você, a priori, parece um Lacan assim, pegador, que diz assim, vamos comigo, eu quero ir com você. Aí já tinham acertado com os funcionários da embaixada, e ele disse, pode levar seu marido. E
Só que tem uma coisa, daí eu lembro, fiquei com essa pergunta assim, por que ele diz que pode levar seu marido? Se ele queria ter alguma coisa com ela assim, ele não ia dizer. Mas ele sabia que ela era casada ou era para saber se ela era Sabe, meu marido dela era jornalista. Tá, daí eu tô lendo o livro, eu entendo por que ele diz. E por que que ele fala? O que que você... Eu escrevo no meu livro que essa é a minha hipótese. Ah. Eu estou péssima. No livro não, o direito não disse. Nossa, eu só acho, né? Eu só acho. Assim, o livro dela, a cada três. Ela, quando ela foi para a China, ela conheceu o Mao Tse Tung. Ela era uma deputada do parlamento italiano. Veja assim, qual é uma. E aí ela foi com mais alguns do Partido Comunista Italiano e ela levou o marido. O marido foi com ela, jornalista. Então, eu imagino que isso foi em 50, 60, por aí. Eu imagino que para ela ter esse respeito também, hoje ela está com um homem do lado. Então ele era uma barreira assim para ela. Então ela diz assim, eu e o meu marido, daí na outra página, eu e o meu marido no jantar com o Mao Tse Tung, daí, eu e o meu marido conversando que não sei o que. Era para ela estar com o marido, é tornar as coisas possíveis. Lacan já captou isso rapidinho. Lacan sacou rapidinho. Olha só. Pode levar o marido, quem sabe essa viagem vai acontecer. Nunca aconteceu. Não sei o que houve nessa história, mas nunca aconteceu. Ele acabou nunca indo para a China. Nada. Pois é, pois é. Sim. Era. Pegou pelo significado. Uhum. Isso também, a gente falou disso do pegador, do mulherengo, eu lembrei daquilo que a Marisa falou lá no cartel, né? De que também o pegador não vai pegar todas, né? Porque a mulher precisa. Como é que você falou? Achei tão bonito aquilo que você falou. A eleita. Que tem. Você falou isso assim, tipo assim, o cara pode ser mulherengo, pode ser pegador, mas ele não vai pegar todas, porque a mulher ela precisa estar na fantasia dessa mulher, né? Então, se ele não está, ele pode ser pegador o tanto que for que ele vai rodar. Mais ou menos isso que você tinha falado, lembra? Lá no cartel? Você falou. Você lembra? Aquele videozinho que a Marisa mandou no grupo da fantasia, que aparece um videozinho que aparece uma criança que vai visitar dois irmãos gêmeos que nascem. Eu vi. Aí o menininho diz, o papai quer, o outro a mamãe quer. Muito lindo que ele viu, né? É isso do lugar. Eu estava aqui com nossa página do cartel aberta aqui, porque tem uma. Porque por que que esse sujeito fica nesse lugar, né? Vai ser anos de análise para sair desse lugar, mas por que ficar, né? Tem uma citação da Colette Soler que eu gostei muito. Peraí, deixa eu achar aqui de novo, que eu já tinha aberto, fechou. Que ela diz assim: no fim da análise, o sujeito perde a segurança que obtinha do seu fantasma. Então, assim, é um lugar, Claro, é uma segurança, né? Aham. Então, atravessar o fantasma é fazer o luto do objeto que se acreditava ser para o outro. Ali reside a segurança do fantasma, que dá ao sujeito a certeza de que será golpeado, excluído, punido, largado, etc. E no final da análise, o sujeito é justamente destituído dessa segurança. Sim, né? sim. Então, E o Lacan vai tratar aqui, até foi bem lembrado isso, Marisa, porque eu até trouxe aqui antes de terminar, eu vou falar disso, que o Lacan fala no Seminário 5, que ele vai dizer assim, e quanto mais o sujeito tenta fugir disso, mais ele se prende a isso, né? É verdade, bem lembrado isso. então fim e finalidades. Fim e finalidades, pessoal, fim e finalidades da Colette Soler. Eu não conheço esse Eu não texto conheço dela. esse texto, porque eu tenho aquele dela da... Tá onde? A Zilda que enviou esse trecho. Depois a gente pergunta para a Zilda. Esse texto dela. Porque eu tenho aquele que é o dela, tem o mal-estar na civilização dela, que é aquele grande. Tem um outro que é
Isso que lá fim da análise, esqueci o nome, um fininho. Mas não é esse nome, eu não sei. Vamos perguntar para a Zilda, vamos colocar aqui no grupo do Seminário 5, do pessoal? Isso, ótimo. Bom, então aqui retomando, Freud, o Lacan falando disso da vida amorosa do Freud, né? Mas ele diz assim que ele tinha essa tendência de aceitar as sugestões, né? E aí ele fala assim, gente, que essa sugestão do princípio de Nirvana, ele usa a palavra que eu tinha esquecido, mas eu achei aqui. Ele vai dizer assim, ele vai falar que é um termo medíocre. Essa é a palavra que ele usa, né? Mas assim, e aí o Lacan traz essa coisa do princípio de Nirvana, não era só para falar da vida amorosa do Freud, óbvio, né? Ele vai dizer assim que isso não basta para explicar a experiência humana, né? Porque muitas vezes o prazer aparece justamente no aumento da tensão. Então, assim, se o princípio de prazer tende ao repouso das pedras, então o prazer efetivo ele vai exigir outra explicação. Porque algo da vida, Lacan fala, mesmo entre desvios e impasses, faz o sujeito acreditar que ele existe para o prazer, né? Ele existe para o prazer. Então, além do princípio de prazer, não se reduzir a uma simples busca aí por calma, ele vai dizer que é ao modo como o sujeito permanece preso ao desejo e ao significante, né? Então, é isso que importa. Ele vai dizer assim, ó, nesse para além do princípio de prazer, o Lacan fala, sim, existe uma aspiração ao repouso e à morte, mas o que aparece na clínica Marisa, que é isso que você colocou agora há pouco, né? Fala um pouco disso. Mas o que aparece na clínica é aquilo que surge, como o Lacan colocou aqui, como uma reação terapêutica negativa, ele coloca aqui no seminário 5, né? Porque ele vai dizer assim, na análise, quanto mais perto o sujeito se aproxima aí da sua história, mais ele recusa entrar no jogo, né? Ele fala assim, em outras palavras, mas ele quer dizer assim, além de se recusar a entrar no jogo, ele quer abandonar a partida, né? Ele quer sair dessa cadeia significante onde ele foi inscrito, né? E aí o Lacan vai dizer que é aí que está o paradoxo, porque quanto mais ele quer sair da cadeia significante, mais ele se prende a ela e aí ele se torna o próprio signo dessa cadeia, né? O sujeito. Então, quanto mais ele se recusa, o Lacan coloca, eu achei bonito isso, ele fala lá no seminário 5, bem assim, quanto mais o sujeito se recusa, de algum modo, a pagar uma dívida que ele não contraiu, né? Mais ele fica preso nessa dívida, né? Mais ele fica devedor aí dela, né? Aí o Lacan fala que depois da morte, o sujeito se converte para os outros num signo eterno, né? A última da reação terapêutica negativa Tá, está aqui no 5. tá no 5. Ele vai trazer assim, como reação terapêutica negativa. Depois que eu vou achar e eu vou te falar. Tá. Achei. Ah, não, acho que não é aqui, não. Eu não marquei a página, mas deve ser por aqui, ó, que ele fala aqui do Mifunai, né, do Édipo. Achei, é aqui mesmo, justamente onde ele vai falar aqui do Mifunai e do Édipo, né? Ele vai dizer, né, lá do Édipo, nesse termo último do Édipo lá, né? Porque eu nasci, antes não tivesse nascido, né? Aí que depois o Lacan, numa parte que eu não me lembro onde não sei se vocês lembram, ele fala assim, porque o Édipo fala, né? Antes não tivesse nascido, aí ele vai dizer, antes não tivesse nascido sujeito, né? Porque ele está reclamando aí de tudo isso, mas quem se enfiou nessa fantasia, nessa maquinária toda foi ele, né? E é nessa condição de sujeito que ele entra nisso, né? Nessa condição de sujeito que ele constrói toda essa fantasia. E é aí, viu, Marisa? Está lá na página 253, lá no último parágrafo, tá? Ele vai dizer assim, que, né? Eu achei aqui.
Agora eu já perdi de novo. Não, Mas achei. achou? É no último, né? Não, eles para justificar a existência do que chamou de relação terapêutica. Negativa, achou. É aí mesmo. Achou, Marisa? Achei. Tá. Então, aí ele vai dizer isso, né, que quando o sujeito morre, ele se converte num signo eterno, né? Eu achei Para o outro. interessante que ele fala até do suicídio. Ele fala que os suicidas, se o sujeito se torna depois da morte, ele se eterniza aí nesse signo, o suicida mais ainda, né? Que ele ainda vai usar lá o Lacan no Seminário 5, que ele fala assim: por isso o suicídio tem essa beleza horrenda e contagiosa. Ele fala isso lá no 5. É forte isso, né? É. Bom, aí então, aqui o. Me diz que é um véu de malha é que nos conserva vivo. Aham, uhum. Graças ao fato de não ter candelário. Não é? É aquilo que a Marisa falou. Não é fácil soltar esse engodo da mão, não, né? Então, aí ele vai terminando aqui, ele vai dizer assim, que o significante, uma vez que ele é introduzido, ele tem um valor duplo, né? Ele consagra e valoriza, ao mesmo tempo também que ele profana. Então, isso aparece na fantasia masoquista, né? Porque lá na fantasia masoquista onde ao mesmo tempo tem reconhecimento e degradação, né? Então, ele vai dizer, finalizando, que é isso que constitui o fundo da parte desconhecida da fantasia, lembra lá no segundo tempo, né, que não fica acessível? Ele vai dizer assim, que é isso que fica desconhecido e que toca aquilo do significante que legifera, né? Que é aquilo do chicote lá, né? E aí ele retoma isso depois lá na subversão do sujeito. Quem quiser ver isso do significante né, que entra como lei aí. Oi, Stephanie. Peraí, Que está lá no fundo. Eu lembrei aquele texto do Freud, assim, para casa. Aham. Ele fala, verdade, verdade. Eu não lembrei de trazer esse texto. Fala mesmo, você tem razão. Bem lembrado. Bom, aí então, depois de falar. E depois, olha lá, André, quando ele vai falar da rivalidade com o semelhante, o Lacan diz que o rival não intervém apenas na relação triangular, mas ele já surge no nível imaginário como um obstáculo radical. Então, é aí que entra a imagem trazida lá por Santo Agostinho, né? Daquela palidez mortal lá do recém-nascido, né? Quando ele vê o irmão, né, lá no seio da mãe, né? Então, ele fala assim que há nisso algo de verdadeiramente mortífero para o sujeito. Mas a rivalidade com o outro não é tudo, né? Porque também há a identificação com ele, que é isso que a Andréa trouxe, né? Das questões aí das massas e, enfim, né? Nem vou falar nada aqui de bolsonarismo. Aí a relação do sujeito com a imagem do pequeno outro, Lacan vai dizer que ela tem caráter ambíguo, né? E Que página? agora eu já estou. Deixa eu ver aqui se eu vou. Aham. Achou, André? Aqui ele vai dizer que dessa ambiguidade é que vai se organizar as fantasias, então, sucessivas, que a gente viu lá no Batse, né? Então, o sujeito passa ao lugar que era do rival e recebe a mensagem no sentido oposto lá, né? Aí, lá no último parágrafo aqui, terminando o capítulo, o Lacan vai corrigir a noção de masoquismo feminino, né? Porque ele já vai terminar assim, para depois ele entrar lá com o que o Daniel vai falar. Então, ele vai dizer assim, que o fato de certas fantasias masoquistas assumirem a forma feminina não autoriza a concluir que a posição feminina seja em si mesma masoquista. Eu achei isso aqui fantástico, né? Porque é isso, né, que a gente vê, essa coisa do sujeito aí, do erro comum do neurótico, né, que fala de que confunde o falo, né, com o pênis, né? Eu acho que é isso, de colocar essa mulher nessa posição,
justamente nessa posição fálica do homem, né? Porque acho que tem isso que a gente viu lá, que o homem sabe que ele não tem o falo, né? Porque se ele tivesse, ele não ficava aí, nessa posição, né? E colocar a mulher nesse lugar é justamente para fortalecer isso de que eu tenho, né? Então, assim, eu achei muito bacana que o Lacan termine falando sobre isso, dessa confusão que você faz aí da posição feminina lá no. No final de uma aula, que Lacan diz assim, que, que o masculino é como se fosse um engodo. Ele diz assim, é porque depois no seminário 18 ele vai falar dos semblantes, tanto o masculino como o feminino, né? Tanto o homem como a mulher. Ele vai dizer tudo é semblante. O universo é semblante, complexo diético é o semblante por excelência, os significantes são semblantes, o masculino, o feminino, homem e mulher. Ele diz assim, o homem e a mulher, quando ele quer dizer que o corpo é o biológico, é o homem, ele diz, o homem e a mulher, os ditos naturais. Então, quando se diz que lá está falando de homem e mulher no seminário 18, ele está dizendo homem e mulher, mas assim, como semblante. Mas aqui ele diz de um jeito caricato o que é o homem e a mulher nesse. Eu acho que é nesse, ou no quarto, que ele diz assim, como um embuste, assim, o masculino é um embuste, é um fingimento. Vocês lembram de isso? Eu estou tentando colocar. É o 5. Onde, qual é? É no 5. É aqui, nesse aqui. É aí. Mas eu passei procurando. Você acha que esse não fala? Eu acho que não, porque esse eu já dei uma olhada. Nas minhas lições não foram, mas eu acho que é no 5, sim. André, quando você procura, eu lembrei, você falou esse negócio do jeito do Lacan dizer, né? Nesses estudos aqui, para apresentar aqui os dois capítulos, né? Teve um texto, não lembro agora onde foi, mas aí ele fala assim, ele tem um jeito, às vezes, muito engraçado de dizer as coisas, ele diz assim, e o neurótico? Aí ele fala, essa gente é complicada demais, palavra de um pai de família, ele fala. Tem hora que ele tem umas tiradas, né? Assim como ele faz, né? De morder e assoprar, né? Acharam aí? Depois vocês falam, então. Tá. Bom, então é isso, né? Então, isso aí do masoquismo aí, assumir a forma feminina, que ele vai dizer que isso não, né? Essa posição feminina aí, no masoquismo em si mesmo não vai conferir, ele vai tratar lá no próximo capítulo, né? Então, isso eu acho que fica, então, para o Daniel, né, Dani, que a gente vai te acompanhar. Que dia que vai ser, Tati? Então, agora, a gente não sabe ainda, vai ser ou 30 ou 23. Tá, desse mês. Eu coloco lá. Isso. Aí a gente. Do mês que vem. Aí a gente vai falar, então, disso, o Daniel vai trazer, né, meu colega querido, a gente vai estar junto com você. E aí, gente, eu acho que é isso, assim, que eu pude contribuir daquilo que eu estudei. E eu queria encerrar assim, com dois pequenos trechinhos de um poema do Hilke, né? Que eu acho, é um poema que eu gosto muito, eu acho que diz um pouco disso que o Lacan mostrou aqui nessa parte, né? Nesses dois, sobretudo aqui no último, né? Que a fantasia sustenta o sujeito, mas ela também o coloca de frente com aquilo que o divide, né? Com aquilo que o captura aí no desejo, né? Então, o Hilke, nesse poema, são dois trechinhos, assim, em partes separadas, mas que me causou de falar aqui para vocês esse trechinho. É assim. Pois que é o belo, senão o grau do terrível que ainda suportamos e que admiramos, porque impassível desdenha destruir-nos, que é o que você falou da beleza, né? Dessa coisa que a gente se agarra nessa beleza desse engodo, né? Pois que é o belo, senão o grau do terrível que ainda suportamos e que admiramos, porque impassível desdenha destruir-nos, todo anjo é terrível. O que pede essa voz? A ansiada libertação da aparência de injustiça que às vezes perturba a agilidade pura de suas almas. Achei bonito. E é isso, gente, que eu trouxe.
Obrigada, tá, gente? Só para comentário final e para já fazer as próximas lições, mas eu achei bonito como ele termina essa lição retomando justamente, na verdade, não foi o tipo que ele deu, não foi o que der, mas o título da lição anterior, que era da imagem no significante, porque nesse equívoco aí de considerar a mulher como essa masoquista, né, que vive levando pancadas, né, dentre várias coisas, ele não está falando também dessa confusão de considerar o falo como imaginário, que na verdade o falo é o significante. É isso, é isso, exatamente Daí isso. ele vai nos próximos estudos, ele vai retomar isso, né? E, sobretudo, o texto lá, a significação do falo, para tratar desse ponto. Eu acho que tem a ver com isso, o equívoco lá da Pênis, né? Aham, sim, e ele fala, inclusive, aí da Pênis, né, no capítulo. Obrigada. Foi ótimo, foi lindo. Muito obrigada, Eliana. Obrigada, gente do online. Obrigada a vocês que vieram. Então, a gente está vamos conversar com as meninas, com a Rosil, com a Janaína e com a Marina, para ver a data certinho que está disponível no final de semana. Ou vai ser no dia 30 ou no dia. Ah, eu vou ler. Ou no dia 23. Aí a gente espera vocês, tá? Deixa eu só ver aqui. Obrigada, gente. Obrigada, Mas gente. a Tati vai ler aí as mensagens que não dá para a gente ver aí. Alguém deve ter perguntado alguma coisa e a gente nem se tocou, né? Ou foi agora? Ah, foi agora. Então. Obrigado, viu, Eliana? Só queria agradecer. Ah, Obrigada a vocês, gente. Fico tão feliz de vê-los aí, ó. Né? Mesmo longe, pertinho, né? Sem dúvida. Obrigada, Nelson, viu, pela contribuição bibliográfica. Sempre. Eu estou procurando esses outros que você falou. Marília agradecer. Marília, Janaína, Daniela, a Marilene estava aí, a Júlia, a Priscila. Obrigada, Rubem. Muito bom, gente. É isso aí, vamos continuar estudando, mesmo nas adversidades da vida, não é? Como quem que foi a Marianita que falou que o analista não aposenta, ele morre, né? Vamos seguindo sempre, né, com os estudos. Um beijo para vocês aí. Tchau. Muito obrigada, gente. Tá, Tatiana, o que você achou? Está no 110 e 1. Ah, eu vou anotar, eu não anotei. E também tem um dia que